uma fratura do Estado democrático de direito para inserção de um direito canônico em que a Bíblia estará acima da Constituição. O maior responsável do fortalecimento do evangelicalismo no Brasil e do cristianismo é a esquerda? Quando eu disse que o Lula é um canalha, que o Lula é um dos maiores interessados em fortalecer a sua base eleitoreira, que é um evangelicalismo sobretudo progressista, mas que de alguma forma irá alcançar aqueles que se dizem conservadores, mas na verdade nunca foram. Porque sempre estiveram do lado do interesse econômico, como Silas Malafaia. A igreja evangélica, na hora que a Assembleia de Deus, ou a igreja batista, ou presbiteriano, ou metodista, faz uma opção como igreja por uma candidatura, ela deixa de ser igreja. Porque, afinal de contas, quem é o Senhor da igreja é Jesus. E está aqui hoje no culto, olha, esse negócio de excelência, de nome, o cara é conhecido como Pezão. Olha ele aí. Esse aí é amigo dos evangélicos. Os outros que foram embora, não vou dizer o que ela é amigo, deixa isso. Ela deixa de ser igreja. Ela deixa de ser igreja. Que foi um dos maiores aliados de Lula. Abner Ferreira, Manuel Ferreira, José Wellington Bezerra. Todos esses, na verdade, apenas alimentam uma narrativa e um discurso de conservadorismo, mas não passam apenas de dilapidadores do dinheiro público. O ex-líder do Partido Progressista na Câmara afirmou que a indicação de Nestor Cerveró para a diretoria internacional da Petrobras foi acertada por Eduardo Cunha. Cerveró teria se comprometido em repassar $700 mil em propina para o PMDB. O Eduardo Cunha foi quem acertou essa nomeação, e inclusive Nestor Cerveró tinha acertado de conseguir uma arrecadação de $700 mil para o PMDB em propina por mês. Pela primeira vez na história do nosso país, na história republicana, a terceira maior autoridade do país, o presidente da Câmara dos Deputados, é um irmão nosso. Eu vou pedir para ele dar uma saudação, o deputado Eduardo Cunha. Ela deixa de ser igreja. Através de regalias, privilégios, benefícios que são garantidos justamente pelo parlamento. Uma lei que torna livre a liberdade religiosa no país. Nesse momento, eu quero que você preste atenção em algumas figuras que vão aparecer nesse giro da câmera, ok? Você vai ver ali Pastor Ricardo, um dos primeiros corruptos do mundo gospel da Igreja Universal. Sabe quem você vai ver ali aplaudindo? O Magno Malta, Takayama. Significa Lula sendo ovacionado por quase todos os pastores evangélicos na época, onde as igrejas já estavam em processo de, vamos chamar assim, formação de impérios. Vamos continuar para você ver comigo. E por que eu digo coincidência? Porque durante muitos e muitos anos eu encontrava com pastores pelo Brasil afora que perguntavam para mim: ô Lula, é verdade que se você ganhar as eleições, você vai fechar as igrejas evangélicas? Olha o sorriso. Agora eu quero que você venha para cá. 8 anos sendo atacado pelo Silas Malafaia e depois se uniram para tomarem o Rio de Janeiro. Então veja, esses foram os maiores interessados. E vocês devem lembrar que no ano de 2010, por decorrência da candidatura do Marco Feliciano, ele chegou a fazer uma confissão pública. Se candidatou pelo PSC, Partido Social Cristão, fez uma confissão de que os evangélicos tinham que votar no PT, porque o PT era o melhor para o Brasil. Eu coloquei aqui na minha camisa: eu sou cristão e voto em Dilma, porque a mentira tem que cair por terra. Nós não estamos primeiro elegendo um sacerdote para o Brasil, imaginando qual é a próxima mentira que vão jogar na rede da internet no dia seguinte para mexer com a mente desses otários cristãos evangélicos.
Muito obrigado a vocês, Deus abençoe a todos. E dia 31, vamos mostrar como é que se faz a democracia. Dilma Rousseff, presidente do Brasil. Que o Lula não era nada daquilo que estavam falando. Pelo contrário, a política da esquerda era aquela que o povo precisava. E cometeram esse crime com a Dilma. Lamentavelmente, os nossos irmãos escolheram alguns pontos e começaram a atacar essa mulher. Os e-mails viraram a vedete desta eleição. Reiterou o seu apoio a Dilma, dando continuidade ao governo PT. Só que quando o Estado colapsou devido à corrupção, e diga-se de passagem, que envolveu muitos evangélicos, Deus, pátria e família, ainda que fosse denorex, mequetrefe, como Roberto Jefferson, entre outros. Estes podemos chamar protagonistas do evangelicalismo, do clericalismo, da elite política religiosa brasileira, faziam parte disso. E eles pularam do barco quando perceberam que o negócio ia afundar. É daí que começou-se a aventar e se proliferar de que o Brasil estava em um processo de comunização. Bem, se estava, agradeça ao Malafaia. Ela deixa de ser igreja. Eu sou cristão e voto em Dilma. Agradeço ao Marco Feliciano, agradeço ao Abner Ferreira, agradeço ao Edir Macedo, agradeço ao Magno Malta, agradeço a todos eles. Mas fato é que nunca houve e não há possibilidade jamais, com esta estrutura e aparente democracia defendida pela esquerda no Brasil, de o nosso país se tornar, na verdade, uma comuna. É mais fácil, com as cagadas que o Lula vem fazendo e a esquerda, nós entrarmos para a Idade Média na pós-modernidade, uma espécie de teocracia, onde a Constituição pouco importa, porque houve até quem saísse de um presídio, levantando a Bíblia e dizendo que foi Deus quem o libertou. Deturparam a Constituição. A quem esteja apresentando projetos lá no parlamento de que a Bíblia está acima da Constituição e da ciência também. Olha, essas pessoas não teriam vozes se não fosse o Lula. Zé Disseu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Se não fosse a esquerda. O cara aqui, o José, está tendo coragem de falar e refutar e mostrar a falsa narrativa construída por essas pessoas que estão se inserindo no debate público, sabe? Apresentando uma distopia de fato da própria história. Como o Fábio Pi, que eu admiro, mas teve coragem de dizer que o bolsonarismo se apropria de uma religião racional. Para que isso é vergonhoso, porque não existe racionalismo em nenhuma religião do planeta. Portanto, toda religião é irracional. E o cristianismo mais ainda. Se existe algo que representa a escória da religião no Brasil, é o evangelicalismo. Olha aí, ó. Vê se você conhece algumas dessas figuras aí. Eu lembro de todas. Que lindo! Ai, eu me emociono, gente. O Bolsonaro apresentou um projeto que, na verdade, tinha por objetivo dar isenção somente no imposto de renda aos líderes evangélicos. Podem ver o projeto. Agora a ideia pelo parlamento foi ampliar esses direitos, inclusive para as empresas mantidas pelas igrejas evangélicas. Agora escute aqui. Se as igrejas evangélicas já são as maiores máquinas de lavarem dinheiro... Eduardo Cunha, deputado federal, é 15h30, deputado federal. O trabalho continua, não pode parar, é 15h30. É nesse que eu vou votar. E, portanto, eu me coloco passivo de responder um processo, mas terão que conseguir dizer que eu estou mentindo. Estou aqui apresentando como candidato oficial da nossa convenção. Nosso candidato a deputado federal é o deputado Eduardo Cunha. Na hora que a Assembleia de Deus, ou a Igreja Batista, ou Presbiteriano, ou Metodista, faz uma opção como igreja por uma candidatura, ela deixa de ser igreja. Porque, afinal, o Eduardo Cunha é um dos maiores chefes de, fato, lavagem de dinheiro e uso indevido das igrejas evangélicas. Foi ele que, lá na Assembleia de Deus, em Belém, né, inclusive desviou. Foi ele que reuniu mais de 2.000 pastores evangélicos, passado para conseguir eleger a filha.
Olá, seja muito bem-vindo ao canal Professor José Alessandro Neves. Estamos aqui para oferecer a você um amplo espaço para desenvolvimento cognitivo, um portal exclusivo onde você terá acesso irrestrito, desfrutando de um ambiente acadêmico com acesso a uma biblioteca virtual com livros, teses, dissertações, artigos, esboços, videoaulas e cursos exclusivos. Tudo isto pela tua assinatura, que é um gesto de cooperação com o nosso trabalho e investimento ao seu desenvolvimento intelectual. Saiba mais clicando no link que está aparecendo aí. Seja membro. Confira lá a modalidade que melhor convier à sua condição financeira e junte-se a uma geração de revolucionários produzindo uma pesquisa de alto nível em diversos campos do saber. Professor José Alessandro Neves estará à disposição dos membros assinantes, oferecendo um amplo espaço para debates saudáveis, éticos e respeitosos dentro do grupo de membros do canal Professor José Alessandro Neves, dentro do grupo de membros do canal Professor José Alessandro Neves. Então, superamos esta grande etapa. Agora, conheça um pouco mais do ambiente que nós temos para te oferecer, acreditando no teu potencial.